Fala galerinha dominantes online, Thiago Doninho aqui na área para mais uma aula de logaritmo. Pessoal, é importante a gente relembrar o que a gente viu na aula anterior. Logaritmo é o quê? Logaritmo é um operador e um operador que utiliza elementos de potencialização e exponenciação, não é? Então, através dessa ideia, a partir do momento em que a gente tem essa organização do logaritmo sendo o log de b na base a sendo igual a x, a gente entendendo que existe base logaritmando e logaritmo, a gente consegue reorganizar ele na forma como o operador realiza. E aí a gente entende que a base ela se torna a base do nosso expoente, o nosso logaritmo ele se torna o nosso expoente e o logaritmando ele se torna o nosso resultado, né? Bem, muitas das vezes a gente se pergunta, por que então a gente não utiliza os expoentes, não é? Bem, quando a gente fala sobre logaritmo, nós temos muitas partes, por exemplo, da física que utiliza o log como algum resultado, principalmente quando a gente está falando de acústica, ou seja, de uma maneira geral, quando a gente envolve engenharia do som, o logaritmo se torna um operador muito importante, não é? E não vamos esquecer que a gente precisa tomar alguns cuidados com as nossas bases e os logaritmandos. A nossa base necessariamente precisa ser um valor positivo e diferente de 1, e o nosso logaritmando também precisa ser um valor positivo. De novo, não temos logaritmo de números negativos, ok? Não existe a possibilidade de termos logaritmo do número negativo. Está fora do nosso domínio, então nós não utilizamos esse tipo de relação. Bem, agora nós temos as nossas propriedades. Lembrem-se que a ideia das propriedades é que a gente consiga reescrever alguns logaritmos que seriam difíceis de resolver e aí, através disso, muitas das vezes a gente consegue resolver eles de maneira mais fácil. Por exemplo, vamos supor aqui que a gente tenha a seguinte representação. Log de 6 na base 10, não é? Eu posso reescrever isso aqui. Se a gente fatorar 6, 6 é 2 vezes 3. Então, nós temos aqui o log de 2 vezes 3 e isso na base 10. Bem, aqui nós temos um produto. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um produto se transformar em soma. Ou seja, eu vou reescrever esse log como sendo dois logs diferentes. Então, nós temos o log de 2 na base 10, mais o log de 3 na base 10. Muitos exercícios a qual vocês vão trabalhar, eles já dão como valores fixos o valor de 2 na base 10 e de 3 na base 10. Então, nesse caso, para que a gente resolvesse esse logaritmo, bastava a gente substituir os valores que ele já forneceu para a gente. E da mesma forma que a gente pode fazer o caminho de ida, a gente pode fazer o caminho de volta. Eu posso fazer dois logaritmos se transformar em apenas um, a partir do momento em que eles tenham a mesma base e seja interessante para a gente fazer a união deles, ok? Bem, se nós temos uma propriedade para produto, também temos uma propriedade para divisão, não é? Bem, log de b dividido por c na base a, a gente pode fazer como uma subtração. Perceba esse exemplo. Vamos supor que eu tenha o log de 5 na base 10. A gente pode reescrever o nosso logaritmando 5 como sendo uma divisão de 10 por 2. Então, a gente consegue aplicar a nossa propriedade de maneira mais clara. Aonde nós temos o log de 10 na base 10, que nós já sabemos o seu resultado, menos o log de 2 na base 10. Bem, pessoal, lembrem-se que a ideia das propriedades é que a gente consiga, de uma maneira geral, simplificar os nossos resultados.
Pensem que a gente pode ter um exercício que ele fornece o valor do log de 2 na base 10, mas não fornece o log de 5 na base 10. E como esses números a gente não é obrigado a lembrar, né, por conta dos valores que são difíceis de aplicar lá na definição, muitas das vezes a gente vai ter um valor que ele vai pedir para a gente substituir. Então, essas propriedades elas se tornam uma mão na roda. É através dela que a gente consegue transformar uma coisa que é difícil em uma coisa simples de se resolver. Bem, mais uma das propriedades que nós temos, ela já foi percebida quando nós estávamos falando lá sobre as consequências. Só que aqui a gente vai trazer um grau a mais. Antes, nós tínhamos que, por exemplo, o log de a elevado a m na base a gente já dizia que o nosso resultado era diretamente quem? Um m. Aqui não. Aqui a gente vai ter um logaritmando diferente da base, mas esse logaritmando está sendo elevado a um número. Bem, aqui a gente chama essa regrinha de regra do peteleco. Por quê? Bem, a gente pega, dá um peteleco no nosso expoente e joga ele para frente, multiplicando o nosso logaritmo. Então, se a gente tem, por exemplo, um log de 5 elevado a 3 na base 2, a gente pode reescrever o nosso logaritmo como sendo 3 vezes o log de 5 na base 2. E aí, a partir disso, a gente faz os nossos desenvolvimentos e, através desses desenvolvimentos, a gente consegue resolver o nosso logaritmo. Perceba, pessoal, que na maioria das vezes eu não estou trazendo um resultado final para a nossa questão. Por quê? Muitas das vezes nós vamos aplicar essas propriedades para conseguir chegar a uma solução que ele queira, que não necessariamente seja a resolução de um logaritmo, seja apenas, por exemplo, uma simplificação do nosso logaritmo. Então, saber utilizar a ferramenta é justamente, de novo, para que a gente consiga transformar um logaritmo que poderia ser algo difícil de se resolver em algo simples de resolver. E aí, pessoal, nós temos uma ferramenta que vai se tornar algo muito importante para a gente. Vai ser uma ferramenta a qual nós vamos utilizar, que ela vai ser simplesmente a maior mão na roda que a gente tem em relação ao logaritmo. Muitas das vezes, quando a gente vai calcular um logaritmo, a gente fica preso às ideias que nós temos da base, não é? Então, por exemplo, nesse logaritmo aqui, ó, log de 5 na base 2 é um log difícil de calcular, é um log difícil de se trabalhar, não é? E aí a gente vai ter que utilizar uma outra propriedade. Qual outra propriedade que nós temos? Bem, nós temos a propriedade a qual a gente pode trocar a nossa base. Dá uma olhada. Bem, a propriedade de troca de base, pessoal, é uma propriedade simples, não é? É uma ferramenta que é uma grande mão na roda, porque a gente que escolhe a base que a gente vai colocar. E aí a gente acaba fazendo isso de uma maneira que seja muito favorável para a gente. Perceba aqui, ó, log de C na base B. Eu sei quem é o log de C na base B? Não sei. Mas eu posso reescrever isso e colocar em bases a qual eu consiga trabalhar, que eu consiga desenvolver melhor a minha continha. Vamos pensar aqui, ó. Vamos supor que a gente tenha lá o log de 5 na base 2. E aí eu não tenho nem como calcular esse, e aí eu vejo dentro da minha questão que ele está dando para a gente, que ele está fornecendo para a gente quem é o log de 5 na base 10 e quem é o log de 2 na base 10. Aí eu paro para pensar, bem, não tem o log de 5 na base 2, mas eu consigo reescrever esses caras. Eu consigo dizer que aqui eu vou ter o log de 5 na base 10 e o log de 2 na base 10, ok? E aí, bastava eu substituir e resolver o nosso probleminha. Pessoal, deixa eu só fazer uma anotação para vocês. Muitas das vezes, o logaritmo ele pode não apresentar base para a gente, não é? E o não apresentar base para a gente não quer dizer que esse log não tem base, mas aí é porque ele tem uma base e essa base básica que nós utilizamos, ela vai ser a 10. Então, se eu escrevo assim para você, log
de 10, automaticamente você já tem que saber que nesse caso a nossa base é 10. Ok? Tudo bem? Bem, espero ter dado munição suficiente para que vocês consigam transformar qualquer log absurdo de se resolver em algo muito simples de se trabalhar. Aqui eu deixo o meu obrigado, falo para que vocês possam ver a maior quantidade de aulas possível e bons estudos.